Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, tá? Antes de dar início aqui ao nosso vídeo falando sobre esse assunto que é de interesse que é para você, especialmente que é optometrista, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, ative as notificações, porque como você tá vendo, nós estamos reativando o canal com novos vídeos, novos conteúdos e, o mais importante, com conteúdos atualizados sobre visão, neurodesenvolvimento e optometria. Para quem não me conhece, eu sou Rebeca Saraiva, optometrista clínica e neurooptometrista, e eu tô aqui para poder compartilhar o que eu puder do conhecimento que eu venho adquirindo nos últimos anos sobre esses assuntos. Então, o que eu quero conversar com você hoje que caiu nesse vídeo, talvez caiu por acaso, talvez já estava procurando sobre o assunto, quero falar sobre anamnese, tá? E em especial e em específico sobre a anamnese optométrica, porque na realidade muitos profissionais acham que a anamnese é tipo uma coisa só, uma coisa genérica, né? Que tem aquelas perguntas-chave que todo mundo faz, que a gente aprende ali na faculdade ou até mesmo no curso técnico. Só que não é muito bem assim, não é bem assim que deveria acontecer a questão da anamnese, especialmente se tratando da anamnese optométrica. A nossa anamnese, ela deve ser uma anamnese mais bem direcionada. Direcionada para o que a gente está buscando, tá? Então, a gente sabe que o próprio paciente, muitas vezes, ele vem e já fala um monte de coisa, já vai vomitando várias coisas ali sobre o que ele tá, qual foi o motivo da busca dele, quais são as queixas, os sintomas. Mas parte desse trabalho envolve você fazer as perguntas certas para direcionar o entendimento, para tentar saber realmente qual é o verdadeiro motivo e quais são as perguntas e as respostas associadas para que você dê seguimento ali na sua avaliação. Então, o que a gente precisa entender, o que você precisa entender em relação à questão da anamnese, diferenciar a anamnese que você aplica hoje, que provavelmente é uma anamnese mais direcionada para a saúde ocular e para a saúde geral, da anamnese, a verdadeira anamnese optométrica. E a anamnese optométrica, sim, envolve os aspectos relacionados à saúde visual ou à saúde ocular, à saúde geral do teu paciente. Mas não é somente isso. O que a gente aprende na faculdade é fazer uma anamnese que ela é médica. Tá? É uma anamnese que quer saber se o paciente teve uma doença no olho, quer saber se o paciente toma alguma medicação, se ele fez alguma cirurgia, se tem alguém na família que tem alguma doença ocular. E essa é uma anamnese médica. Então, de fato, o que é uma anamnese optométrica? A gente precisa ter claro em mente que o optometrista está buscando entender a parte funcional do sistema visual. O oftalmologista ele estuda a parte das doenças oculares mais profundamente, né? A gente estuda isso também, só que a gente estuda de uma maneira para fazer prevenção de saúde ocular. Mas nós estudamos a parte funcional do sistema visual muito mais a fundo do que os oftalmologistas. Por isso, é de nossa competência investigar e ter condutas clínicas sobre avaliação funcional. E o que é essa avaliação funcional? O que é esse aspecto funcional? São justamente as habilidades que possibilitam a captação da informação visual. Por quê? Se, por exemplo, eu tenho uma acomodação que não está funcionando muito bem, essa informação visual ela vai chegar distorcida no meu cérebro. Do mesmo jeito que se eu tiver uma lesão de córnea, ou seja, uma doença de córnea, eu também vou ter uma restrição da informação visual que chega. Então você tem que se preocupar com as duas coisas. A anamnese optométrica ela envolve justamente um aspecto mais ampliado, mas em especial os aspectos funcionais, os aspectos relacionados a rendimento, a eficiência do sistema visual, saber. Uma das coisas que o optometrista mais preocupa é saber se o paciente enxerga de longe e de perto, como, por exemplo, na questão da acuidade visual, que também faz parte do processo, mas nós temos que acrescentar pensamentos de eficiência visual, buscando saber como é que estão essas habilidades. Por exemplo, o estado acomodativo, o estado vergencial, como é que está a capacidade de percepção de profundidade, como que está a velocidade de troca entre essas habilidades, tipo, será que meu paciente foca bem de perto e depois ele faz uma troca de foco rápida para longe?
ou até mesmo vergencial, será que realmente essas habilidades de organização de entrada, que a gente chama de acomodação, que é a acomodação, a própria cuidado visual, a fixação, será que todas essas habilidades estão funcionando bem a ponto de trazer um bom processamento visual? Será que realmente o sistema visual está bem integrado com outros sentidos, como por exemplo o sistema vestibular, que tem a ver com o equilíbrio? Ou seja, tem muitas perguntas a serem feitas no anamnese optométrica que não é somente, não podem ser somente perguntas de análise de saúde ocular, tá? Então, quer dizer que na anamnese optométrica você não deveria fazer as perguntas de saúde ocular? Não, você tem que fazer as perguntas de saúde ocular, e de saúde geral, né? Mas você também tem que acrescentar todas essas informações referentes à parte funcional. Estado refrativo, acuidade visual, estado de acomodação, binocularidade, como é que está a relação entre a visão central e periférica, como é que está a profundidade, como é que está, se você pode fazer, se você faz também a análise de processamento visual e como que está essa relação do sistema visual com outros sentidos, certo? Então, todo o tempo pensando nas questões funcionais, nas questões de eficiência do sistema visual. Porque às vezes o paciente está enxergando de longe, está enxergando de perto, mas tem alguma dessas habilidades que estão desorganizadas a ponto de que se ele passa, por exemplo, um meio-dia utilizando a visão de perto, ele pode se queixar que a visão de perto dele, no meio-dia, começa a ficar embaçada. E às vezes o paciente ele não sabe explicar isso. Você é que tem que fazer as perguntas certas para que ele saiba e responder para você aquela condição que ele está sentindo. Porque ele acha assim, se você pergunta para ele, você enxerga de longe, de perto? Ele diz, enxergo. Só que aí ele acredita, ou ele pode acreditar que o que você vai fazer na sua análise vai realmente identificar o problema dele. Ou seja, sendo que ele não falou do problema dele, entende? Então você tem que direcionar as perguntas, tá? Um outro aspecto bastante importante sobre a anamnese optométrica é o aspecto de você identificar as necessidades visuais do teu paciente. Muitos profissionais se atentam a prescrever óculos ou a fazer uma avaliação optométrica focando somente na visão de longe. Por quê? Porque meio que se concentra, não se fala muito sobre isso na realidade, entre a importância de você avaliar as duas posturas visuais, tanto de longe quanto de perto. E 90% dos profissionais se preocupam muito com a avaliação da visão de longe, e que é importante, mas deixam de lado a análise da postura da visão de perto. E eu não estou falando de fazer a acuidade visual de perto, porque muitos dizem, mas eu faço a acuidade visual em todos os pacientes, de perto. Mas não é só isso. A acuidade visual é uma coisa, avaliar a acuidade visual, avaliar a demanda acomodativa, avaliar como é que é esse PPC, avaliar como é que estão os movimentos oculomotores. E por que isso? Porque é muito provável que a grande maioria dos teus pacientes, eles tenham uma alta demanda em visão próxima. A grande maioria dos pacientes hoje tem uma alta demanda em visão próxima por causa dos celulares, do computador, do trabalho, enfim, as coisas que a gente já sabe. Só que a gente sabe e não está se atentando para isso. Então, é muito importante saber qual é a demanda e a necessidade visual do seu paciente, tanto naquelas coisas mais óbvias, por exemplo, você tem uma paciente que é costureira. E aí a costura, dependendo da pessoa, ela pode ter uma dinâmica de distância de uso da visão diferente. Se você tem o hábito de fazer sempre as medidas de perto a 40 centímetros, pode ser que você um dia tenha um problema porque aquela paciente ela usa a 20 centímetros. Tá? Isso pode acontecer, tá? Então, fiquem atentos, fique atenta às demandas do seu paciente, às necessidades dele. Ele fica no computador, mas ele fica no computador por quanto tempo? Ele é míope, mas ele mal usa a visão de longe. Então, você tem que levar todas essas coisas em consideração. Então, você tem que perguntar isso no começo, para que quando você passa a conduzir a avaliação optométrica, você saiba quais são os testes que você vai precisar fazer para poder responder as perguntas referentes às necessidades do teu paciente, tá? Então, a anamnese optométrica, ela é muito mais ampla do que essa anamnese mais médica, que a gente acaba aprendendo, né, na faculdade e tudo, né, que falar só sobre
medicação, se tem doença, se não tem, até porque, se você parar para observar, a maioria dos pacientes não procuram a gente por conta de doença ocular. A maioria. A gente faz uma análise por prevenção, isso é fato. Mas a maioria não busca por conta disso. Busca porque está sentindo algum desconforto visual. E é seu papel, é nosso papel, identificar, fazer as perguntas certas e a análise certa e a conduta certa para poder sanar aquelas necessidades visuais dos pacientes. Então é isso. Fiquem atentos a essa informação. Comece a pensar numa maneira mais dinâmica de fazer a sua anamnese optométrica. E aí a gente vai se ver aqui nos próximos vídeos para poder a gente trazer sempre esses assuntos relacionados à visão, neurodesenvolvimento e optometria, tá? Aproveita e me segue no Instagram. Não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!